Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos para mais um vídeo falando sobre o homem na sua vida terrena. Como e quando se realiza a união da alma com o corpo? A união da alma com o corpo acontece imediatamente após a concepção. O espírito fica ligado ao corpo do embrião por meio de um cordão fluídico. Esse laço se estreita com o passar do tempo, cada vez mais à medida que se desenvolve o corpo do embrião. Desde a concepção, o espírito começa a sentir uma perturbação, que é crescente e vai até próximo do nascimento. No nascimento, o espírito perde a consciência e só gradativamente vai recobrando as ideias a partir do momento em que o bebê começa a respirar. Então a união entre o espírito e o corpo, ela se torna definitiva. Qual o estado intelectual da alma da criança ao nascer? O estado intelectual e moral da alma da criança ao nascer é o que era antes de unir-se ao corpo. Em outras palavras, a alma possui todas as ideias adquiridas anteriormente, mas, por causa dessa perturbação que sofre, que acompanha a mudança de estado do espiritual para o carnal, suas ideias ficam momentaneamente em estado latente, mas pouco a pouco vão se esclarecendo, uma vez que as ideias não podem se manifestar senão na medida do desenvolvimento dos órgãos. Qual a origem das ideias inatas, das disposições precoces e da instintiva aptidão para uma arte ou para uma ciência? As ideias inatas são resultantes dos conhecimentos adquiridos em existências anteriores e conservados sob forma de intuição, a fim de servirem como base para a aquisição de novas ideias. Outra pergunta: como podem revelar-se gênios nas camadas sociais privadas de toda a cultura intelectual? Bom, isso é uma prova de que as ideias inatas independem do meio em que o homem é educado. Ambiente e educação desenvolvem as ideias inatas, mas não as produzem. O homem de gênio é a encarnação de um espírito adiantado e que já havia evoluído bastante. Pode a educação fornecer-lhe a instrução que lhe falta, mas não um gênio, caso este não exista. Porque há crianças instintivamente boas, vivendo em meio perverso, e apesar dos maus exemplos que recebem, enquanto que outras são instintivamente viciosas, posto que vivam em meio bom e recebam bons conselhos. É a consequência do progresso moral já realizado, do mesmo modo que as ideias inatas o são do progresso intelectual. Por que de dois filhos dos mesmos pais, educados em idênticas condições, um é inteligente e o outro é estúpido? Tem muitas dificuldades. Um é bom e o outro é mau. Porque às vezes o filho de um homem de gênio é tolo, enquanto o filho de um homem tolo é um homem de gênio. Isto vem em apoio à origem das ideias inatas. Além de provar que a alma dos filhos, de modo algum, procede da alma dos pais, ao contrário, em virtude do axioma de que a parte é da mesma natureza que o todo, os pais transmitiriam aos seus filhos as próprias qualidades e defeitos, como lhes transmitem o princípio das qualidades físicas. Na geração, só o corpo procede do corpo. As almas são independentes umas das outras. Outra questão: de onde vem o recíproco amor de pais e filhos, se as almas são independentes umas das outras? Bem, os espíritos, eles se ligam por simpatia. O nascimento nesta ou naquela família não se dá por acaso. É o resultado de uma escolha, às vezes feita pelo próprio espírito, que vem unir-se àqueles a quem amou
no plano espiritual ou em vidas anteriores. Além do mais, a missão dos pais é ajudar o progresso dos espíritos que encarnam como seus filhos. E para os estimular, Deus lhes inspira uma recíproca afeição. Entretanto, muitos falham nessa missão de bem educá-los, de bem formá-los, de bem encaminhá-los na vida, pelo que são punidos. Outra, porque há maus pais e maus filhos. Bom, eles são espíritos que não se ligaram por simpatia na mesma família. Ligaram-se com o fito, com o intuito de servirem de instrumento de provas recíprocas e muitas vezes para castigo daquilo que foram em vidas anteriores. A este é dado um mau filho, porque também foi mau filho, aquele um mau pai, pela mesma razão. Assim sofrem a pena conhecida como pena de talião. Outra questão. Por que se encontram pessoas de condição servil com pendores de dignidade e de grandeza, enquanto que outras, nascidas nas classes altas, abastadas, só apresentam sentimentos baixos? Bem, isso é uma reminiscência intuitiva da posição social que o espírito teria ocupado, bem como o seu caráter na vida anterior. É uma reminiscência, vamos dizer assim. Outra questão. Qual será a causa das simpatias e das antipatias manifestas entre criaturas que se encontram pela primeira vez na vida? Bom, quase sempre são seres que se conhecem e que, por vezes, se amaram em vidas anteriores. As antipatias instintivas podem originar-se de outra causa. O perispírito, ele irradia em torno do corpo e forma uma espécie de atmosfera impregnada das qualidades boas ou mais do espírito. Duas pessoas que se encontram ao contato desses fluidos experimentam a impressão da sensitiva. Tal impressão pode ser agradável, como também pode ser desagradável. Os fluidos tendem a confundir-se ou a se repelirem, conforme a natureza deles seja semelhante ou diferente. Porque não conserva o homem a recordação das existências anteriores? Não seria isto necessário ao seu progresso? Posto que um véu encubra em cada nova existência a vida anterior do espírito, não perde ele as suas aquisições, apenas esquece a maneira por que as fez. E se longos parecem os sofrimentos da vida, como não seriam piores se a eles se juntasse a lembrança dos sofrimentos passados, não é verdade? Qual a origem desse sentimento chamado consciência? Bom, consciência é uma recordação intuitiva do progresso realizado em existências anteriores e ainda das resoluções tomadas pelo espírito antes de encarnar-se, as quais, como o homem, muitas vezes esquece ao longo da sua vida. Outra questão. O homem possui o livre-arbítrio ou é sujeito à fatalidade? Se o homem fosse sujeito à fatalidade, não teria responsabilidade pelo mal que espalha, nem mérito pelo bem que pratica. Então toda punição seria injusta e toda recompensa um contrassenso. No homem, o livre-arbítrio é uma consequência da justiça divina e um atributo que o dignifica e o eleva acima dos outros seres. E isto é tão real que a estima dos homens entre si é baseada na admissão do livre-arbítrio. O homem que, por enfermidade, loucura, embriaguez ou idiotismo, perde essa faculdade acidentalmente, ou é lamentado ou desprezado. O materialista que subordina ao organismo todas as faculdades morais e intelectuais reduz o homem à condição de autômato, sem livre-arbítrio e, consequentemente, sem responsabilidade do mal e sem mérito do bem que pratica.
Eu vou passar um vídeo agora de uma lição de Jesus, né? Mais um vídeo sobre o ensinamento de Jesus. Peço que vocês assistam e queria agradecer a vocês por estarem comigo até aqui. Forte abraço, até a próxima. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém.